Nossa imensa satisfação de contar hoje com a presença do professor Marcondes França, originário de Fortaleza, e hoje, na verdade, já há muito tempo está na Unicamp. É um pesquisador do mais alto nível. Como eu coloquei na nossa chamada, é uma das pessoas que orgulha as neurociências de nosso país. E, com isso, seguramente ele serve como uma fonte de inspiração para muitos neurologistas mais jovens, médicos que estão se formando, que vão fazer neurologia, e a força do exemplo é maior do que qualquer proselitismo. Então, Marcondes, eu uma vez mais agradeço a sua presença, sabendo da sua competência, da sua dedicação, e a palavra é sua, e você vai discorrer sobre um dos assuntos mais interessantes da nossa neurologia. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos, né? Eu queria agradecer o convite ao Dr. Fernando, né? Para mim é um prazer imenso participar aqui dessa sessão, que se tornou, né, acho que uma sessão aí realmente muito conceituada, né, nesse período de pandemia. Agradecer também aos colegas que estão aqui presentes, né, num feriado assistindo esse tema, tá certo? E só para introduzir o assunto, né, eu acho que o Dr. Fernando colocou muito bem, eu acho que o sistema nervoso autonômico, né, é uma parte nobre do sistema nervoso, gente, mas eu acredito que, assim, passa muitas vezes, assim, ao largo, né, na nossa formação e na nossa prática do dia a dia. Então, eu acho que é um assunto que a gente tem que procurar trazer mais, realmente, para os nossos eventos, para as nossas discussões, porque, como eu vou procurar mostrar aqui ao longo da aula, ele é relevante, né, e faz parte do nosso rol de doenças aí, que tem que ser realmente abordados, tá certo, gente? Então, a ideia aqui é fazer uma espécie de visão geral, lógico que eu não vou conseguir esgotar o assunto, mas a ideia é trazer uma espécie de um overview, né, sobre o sistema nervoso autonômico e as suas disfunções, tá certo? Então, vou começar aqui a passar os slides. Tá, aqui estão os meus disclosures, tá certo? E aqui vai ser a nossa agenda, pessoal. Então, eu vou procurar passar, quer dizer, ao longo desses pontos que estão aqui colocados, então, iniciando com a revisão sobre a anatomia e a fisiologia básica do sistema nervoso autonômico, né? Falar um pouquinho sobre a abordagem clínica do paciente com esse tipo de queixa, e trazer um pouquinho sobre a questão de investigação, ou seja, os testes que a gente tem à nossa disposição para identificar, então, a alteração de função da autonômica, e, por fim, né, no final, trazer um pouquinho sobre a questão do manejo, né? Então, isso vai ser mais ou menos o nosso outline aí dessa apresentação, né? Bom, então, acho que é natural que a gente comece essa aula falando um pouquinho sobre a parte, né, o órgão-alvo que vai ser o nosso objeto de discussão, tá? Então, como todo mundo aqui certamente relembra bem, né, quer dizer, o sistema nervoso autonômico é uma parte bastante importante do sistema nervoso, né? Ele tem uma função, eu diria, fundamental para a manutenção da economia e da homeostase do organismo, né? Então, ele tem uma função basicamente regulatória, e ele tem uma divisão funcional que é muito clássica, né? Em dois componentes, tá certo? O componente parasimpático, né? Então, esse é uma parte do sistema nervoso que está relacionado mais com as funções, vamos dizer, num contexto de estabilidade do animal, do organismo, tá certo? E o sistema nervoso simpático, né? Que é aquela componente do sistema nervoso autonômico que tem uma função mais de atuação, como disse, né, o Walter Cannon, né, na condição de fight and flight, né? Ou seja, aquela condição em que o animal é exposto a uma condição aí adversa, em que ele precisa ter algum tipo de reação aí mais aguda, tá? Então, além dessa divisão, dessa divisão funcional, observem que em termos anatômicos, gente, o componente parasimpático, ele se origina nas regiões cranianas e sacrais dentro do sistema nervoso, tá? Enquanto que o componente simpático, ele se origina fundamentalmente da porção tóraco-lombar da medula, né? Então, tendo essa projeção intermediária, que é a chamada cadeia simpática, né, que fica na porção e fica logo ao lado da nossa medula espinhal, tá? De um modo geral, observem que essas duas vertentes do sistema nervoso autonômico, elas vão ter uma projeção para diferentes órgãos alvos, tá certo? Indo desde porções cranianas, como é o caso dos olhos, glândulas salivares, até estruturas ali na porção mais baixa, né, do corpo, como é o caso, por exemplo, dos genitais e da bexiga, tá? E de um modo geral, né, o que a gente concebe como regra geral é que eles costumam ter funções antagônicas, né, o simpático e o parasimpático, tá certo? Em termos assim de microestrutura, e agora eu me refiro à questão mais aí de farmacologia até, nós temos algumas diferenças que são fundamentais para entender o restante da aula, tá? Então observem que diferente do sistema nervoso periférico somático, motor, né,
em que a gente tem basicamente um único neurônio que sai da medula e vai até o seu órgão-alvo efetor, que é o músculo esquelético, aqui na via efetora autonômica nós vamos ter sempre 2 neurônios, tá certo? Existe um que se chama de neurônio pré-ganglionar e um segundo que se chama de neurônio pós-ganglionar. E, naturalmente, entre os dois existe o chamado gânglio autonômico, tá? Então, percebam, gente, que em relação ao simpático e o parasimpático, há diferenças importantes. O simpático, observem que o neurônio pré-ganglionar é curto e o pós-ganglionar ele é longo, tá? E esse padrão ele se inverte em relação ao parasimpático. Aqui, o pré-ganglionar ele é longo e o pós-ganglionar ele é curto, tá? Isso guarda relação com a anatomia, né? Lembrem que o simpático nós vamos ter os gânglios aonde? Na cadeia simpática, ao lado da medula, enquanto que no parasimpático os gânglios ficam quase que na intimidade do órgão-alvo, tá certo? Além disso, observem que o neurotransmissor envolvido nos gânglios autonômicos, ele é sempre acetilcolina, enquanto que o efetor final, ele é noradrenalina, na via simpática, e acetilcolina na via parasimpática, tá? Lembrem que há uma exceção a essa regra, né? Eu me refiro aqui à inervação das glândulas sudoríparas, que ela é simpática, mas ela é colinérgica, né? Então, essa é a única exceção aí, essa regra geral farmacológica em relação ao sistema nervoso autonômico. É importante entender também que, além dessa via de projeção final que a gente acabou de discutir, existem também centros, né, que são basicamente alocados no sistema nervoso central, que executam o controle suprassegmentar autonômico, tá? Então, observe que a gente vai ter uma série de núcleos importantes na porção posterior do tronco encefálico, aqui a gente vê, então, os centros de comando de bexiga, de função respiratória e função cardíaca, né, na parte posterior da ponte do bulbo, e também a porção anterior do hipotálamo, né, que tem uma função muito importante no que se refere ao controle alimentar, de temperatura. Então, isso é importante, gente, para entender que afecções do sistema nervoso central, elas também podem repercutir sobre a função autonômica, tá? E a razão para isso fica muito clara quando a gente observa, então, esses núcleos aí de controle autonômico centrais, né? Bom, e aí um ponto que eu acho agora importante trazer para vocês é o seguinte, quer dizer, por que que isso é relevante para o neurologista, né, que está ali na prática do dia a dia? Então, eu acho que tem pelo menos 3 pontos aí que deixam isso muito claro para a gente. Primeiro, é que a desautonomia, ela pode estar presente em diversas condições neurológicas aí comuns no nosso dia a dia, tá? E eu procuro ilustrar isso, gente, trazendo esses dados aqui, que são dados de doença de Parkinson, e que nos dão meio que assim, uma visão geral de quão frequentes são as repercussões de natureza autonômica, tá? Então, observem que a gente vai ter sintomas de natureza, por exemplo, digestória, né, como disfunção gástrica, como a disfunção aqui anorretal, que são encontrados em praticamente 8 em cada 10 pacientes com Parkinson. E como a gente bem sabe nos dias de hoje, esses sintomas podem não só ser frequentes, mas também serem, inclusive, o quadro inaugural da doença, né, precedendo em muitos anos a repercussão de natureza motora, tá? E além do Parkinson, que eu trouxe como aqui exemplo nesse slide, a gente sabe que isso acontece nos diabéticos, isso acontece nos pacientes com diferentes formas de demência, com pacientes com algumas formas de epilepsia. Então, realmente, assim, a desautonomia, ela permeia várias doenças que são muito comuns aí na neurologia, né? Um segundo ponto importante é que a presença definida de alteração autonômica, ela é um marcador de prognóstico, né? E isso é uma situação que tem impacto em termos de sobrevida, inclusive, né? Então, isso aqui é uma publicação que eu trago, é um slide que eu acho que é bem clássico, alguns aqui devem até conhecer essa curva de sobrevida, né? Do professor Ewing, né? Dos anos 80 ainda, mas que ele nos dá, então, uma curva de sobrevida, tá certo? De 4 coortes de indivíduos. Observem que, assim, em vermelho, é uma curva de sobrevida da população geral, tá certo? Isso aqui são dados americanos, né? E a gente vai ter aqui na curva verde indivíduos diabéticos da comunidade, diabéticos aí seguidos, né, em contexto de unidades básicas de saúde, tá? E aí a gente vai ter em azul pacientes diabéticos que têm função autonômica preservada, tá certo? Documentada por exames de avaliação neurofisiológica. E a curva aqui em amarelo, que claramente distorce das demais curvas, são os pacientes diabéticos que têm documentado alteração de função autonômica por testes neurofisiológicos. Então, fica muito claro que no intervalo de follow-up curto, como 5 anos, a gente saber se aquele paciente diabético tem ou não tem desautonomia, isso vai ter um impacto em termos de mortalidade aí
nessa população. Então, é uma coisa que realmente merece uma avaliação realmente da nossa parte mais criteriosa, né? E o terceiro elemento, o terceiro ponto que eu acho que justifica um pouco desse interesse, é porque é uma condição que muitas vezes passa desapercebida por nós neurologistas, né? Então, por quê? Porque muitas vezes o sintoma autonômico, né, ele foge daquele nosso rol de sintomas clássicos de parestesia, de fraqueza e alterações cognitivas, né? Nós vamos ter queixas de natureza intestinal, urinária, alterações de sudorese, e que muitas vezes não estão ali no nosso radar, né, de diagnósticos diferenciais, tá certo? Então, eu acho que trazer esse tipo né, de discussão para a nossa área, eu acho que é um ponto que é absolutamente fundamental, né? Bom, então agora entrando um pouquinho na questão clínica, né? Então, observem que o leque de sinais e sintomas autonômicos, ele é muito amplo, né? E, naturalmente, isso é fácil de entender quando a gente vê aquele primeiro slide que eu trouxe, que mostra as projeções aí na periferia do sistema nervoso autonômico, tá certo? Então, nós vamos ter sinais e sintomas da esfera, vamos dizer, digestória, como xerostomia, por exemplo, alterações de natureza intestinal, uma série de situações que fazem parte desse rol de sinais e sintomas. Eu vou falar agora um pouquinho de algum desses sinais e sintomas que eu acho que são aqueles mais aí frequentes no dia a dia, né? Então, o primeiro deles é a intolerância ortostática, né? Ou seja, aquele paciente que tem algum tipo de queixa, algum tipo de incômodo quando ele muda de posição, quando ele posiciona o segmento cefálico, né, numa posição mais alta em relação ao coração, né? Então, esses pacientes, eles vão ter sintomas posicionais, isso aqui é a definição desse tipo de sinal e sintoma, mas podem ser sintomas os mais diversos, como tontura, dor cervical, né? Aquela percepção como se tivesse uma espécie de um chale aqui na região da é a chamada hipotensão postural, né? Então, aqui a gente observa pacientes que têm uma queda da pressão sistólica, né, maior que 20, com a mudança de posição, ou uma mudança da pressão diastólica maior do que 10, né, nesse mesmo tipo de mudança de posição. E uma coisa que é importante é que nos nossos doentes que têm esse tipo de alteração de natureza neurológica, isso acontece sem que haja, né, uma taquicardia reflexa, ou seja, o mecanismo compensatório ele não está presente, então o doente vai ter uma queda de pressão sem que ele tenha uma taquicardia compensatória, né? Então, essa é uma dica importante. Eu vou falar sobre isso ao longo da aula, mas assim, é importante para a gente, no contexto neurológico, avaliar não apenas a queda de pressão, mas também a variação do pulso, né, da frequência cardíaca durante esse tipo de avaliação, né? Bom, um outro tipo de queixa que é bastante comum, né, nesse tipo de paciente são as alterações de sudorese, né? Então, observem que a gente pode ter alterações tanto para mais, no caso as hiperidroses, como as hipoidroses, tá certo? E essa alteração ela pode ter uma expressão corporal de natureza localizada ou generalizada, né? A gente vê muito, por exemplo, as hiperidroses palmoplantares, que são bastante comuns aí no dia a dia, né? Mas a gente pode também ter algumas situações em que isso se dá de uma maneira mais generalizada, né? Uma coisa importante é que, assim, no nosso contexto neurológico, eu diria que o mais comum é a gente se deparar com quadros de hipoidrose, né? O paciente ele tem uma disfunção, uma incapacidade de produzir suor, tá? Mas, paradoxalmente, o paciente acaba, às vezes, vindo nos procurar com a queixa de hiperidrose. Mas como é que isso acontece? Na medida em que ele não consegue, por exemplo, suar nas extremidades, isso é muito comum nas polineuropatias, ele acaba tendo o quê? Uma hiperidrose compensatória nas porções centrais do tronco. Então, ele acaba não suando em palmas e plantas, ele acaba tendo um volume muito grande de suor na região aqui do decote, do V, pescoço e face. Então, ele acaba procurando o médico porque ele acha que está suando demais, mas, na verdade, isso já é uma compensação, né, para tentar realmente manter aquele balanço de temperatura corporal, certo? E a queixa que esses doentes trazem para a gente é uma intolerância ao calor ou ao frio, né? E, obviamente, que isso tem que ser avaliado à luz de uma avaliação mais ampla. A gente tem que descartar, obviamente, condições primárias de pele que podem também interferir com esse tipo de produção aí de suor, né? Bom, um outro aspecto que é comum, né, são as alterações visuais. E aqui o que chama muito a atenção é a fotofobia e o borramento visual, né? Então, são alterações que acontecem não por uma alteração primária do olho, do nervo óptico, mas por uma alteração no mecanismo de controle da abertura da pupila, né? Então, e um dos achados que é muito clássico aqui é a pupila tônica de Ade, né? Como aqui a gente vê claramente aqui nessa figura, né?
Então, são pacientes que têm um dano parasimpático ao gânglio ciliar, é uma pupila que reage muito mal e muito lentamente ao estímulo luminoso, mas, paradoxalmente, ela reage de uma maneira muito mais consistente com a proximidade. Né? Então, é um achado também que é simples de pesquisar no exame neurológico e que pode ser um indicativo de uma disfunção autonômica, né, naquele paciente. Tá? E, finalmente, né, uma outra queixa que é absolutamente comum, né, e que muitas vezes é a queixa inaugural de um quadro autonômico, são as alterações de natureza urinária, né, a urge-incontinência, tá certo? Então, lembrar que a gente tem diferentes tipos de alteração de controle vesical, tá certo? Nós vamos ter alterações, né, como incontinência urinária de esforço, que é muito comum em mulheres, né, em condições aí com alteração perineal, e nós vamos ter as alterações aí basicamente neurogênicas, e entre as quais aquela que realmente mais nos remete à possibilidade de autonomia é a bexiga neurogênica hipoativa, né, em que o paciente ele tem um acúmulo progressivo de urina na bexiga, ele não deflagra o reflexo de micção, você acaba então tendo, quer dizer, uma incontinência que acontece por um mecanismo de transbordamento em geral, né? Então, esse é o padrão que eu diria que é o mais comum de se encontrar nos doentes que têm alterações autonômicas, né, na prática do dia a dia. Bom, e em termos agora de exame físico, né, quer dizer, a gente precisa, além do exame neurológico naturalmente amplo e bem feito, a gente precisa lembrar de incluir alguns testes adicionais que vão ser importantes para reconhecer a alteração autonômica, né? Então, particularmente, como eu falei, avaliação de pressão arterial e frequência cardíaca, sempre fazendo esse desafio, né, quer dizer, o paciente deitado depois de ortostase, rapidamente, 1 minuto depois de 3 minutos, avaliação de mucosas de pele, então é importante, sempre que possível, despir o paciente, observar se tem algum tipo de alteração nesse sentido, né? A função pupilar, como a gente acabou de ver, e na avaliação neurológica mais clássica, vamos chamar assim, é importante ficar atento a 2 grupos aí de sinais que eu acho que são fundamentais, né? Sinais periféricos, né? Nós vamos ver depois o porquê disso, e sinais aí de distúrbios de movimento, sinais parkinsonianos, né? Então, esse é o conjunto mínimo de dados que a gente precisa coletar no nosso exame físico. Bom, e uma vez que eu tenho essa possibilidade, né, quer dizer, bem consistente, eu preciso, então, partir para a etapa seguinte, que seria, então, a documentação, né, os exames complementares que vão me ajudar a identificar se eu tenho realmente uma alteração autonômica ou não, tá certo? E, basicamente, aqui a gente vai ter 2 grupos de testes que são assim, empregados na rotina, né? Então, existem os testes que avaliam a integridade da via sudomotora, né? E aqui eu vou falar basicamente de 2 deles, né? Que são o teste simpático cutâneo, né? E um segundo que chama-se de QSAR, né? Que é um teste um pouquinho mais elaborado, né? Mas que avalia o chamado reflexo axonal sudomotor quantitativo, né? E a gente tem outro grande grupo de testes que se referem, então, à avaliação da integridade da inervação cardíaca, né? Então, são os testes de variabilidade da frequência cardíaca, os testes que avaliam a variabilidade da pressão arterial, e um teste, né, que é um exame de imagem, em que a gente faz uma cintilografia miocárdica com o MIBG. Então, vamos falar um pouquinho desses testes aqui com um pouco mais de detalhe, né? Então, o primeiro deles, e é o que eu acho que na prática nossa é o mais acessível, é a chamada resposta simpática cutânea, né? Então, é um teste, gente, que é acessível, né, de maneira assim ampla, porque ele pode ser realizado em qualquer aparelho de eletromiografia, né? Então, ele exige algumas adaptações em termos de aquisição do sinal, mas ele é relativamente fácil de ser feito. Ele é um teste que, como triagem, é muito interessante, tá certo? Mas ele peca, né, quer dizer, em um aspecto que é a acessibilidade relativamente baixa e é um tipo de resposta que ele pode sofrer acomodação, né? Então, quando a gente faz estímulos seriados, sucessivos, eu posso ter uma abolição da resposta, e isso, na verdade, não quer dizer que tem uma disfunção autonômica ali presente, é apenas uma acomodação, né? Então, esse tipo de técnica consiste em quê? Em você induzir, quer dizer, induzir no seu paciente uma resposta de natureza aversiva, que pode ser, por exemplo, um choque elétrico, pode ser um susto, né? Pode ser um estímulo sonoro, né? Quer dizer, abrupto, né? Isso, então, vai ativar uma via simpática, portanto, é um arco reflexo que é polissináptico, né? Ele vai até o hipotálamo e desce pela medula espinhal, mas ele vai desencadear o quê? Uma ativação sudomotora, né, na via simpática, e o que a gente vai medir, então, é o quê? É uma diferença de potencial pela ativação das glândulas sudoríparas nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, né? Então, o indivíduo normal,
nós vamos ter uma resposta que seria este tipo padrão aqui de resposta, né? Você tem um potencial claramente, quer dizer, reprodutível, né? Evidente, ele tem uma latência longa, em torno aí de 1 a 2 segundos, né? Porque são fibras finas, né? Não mielinizadas, então esse é o tipo de potencial normal, enquanto que no doente com alteração autonômica eu vou encontrar como resposta um padrão de abolição ou de redução intensa da amplitude do potencial. Tá? Então, é um teste simples de triagem e que realmente pode ser útil, né, em algumas situações. Né? Bom, o segundo método que a gente pode lançar mão para avaliação autonômica, aqui é um teste, já, infelizmente, um pouco mais restrito, né, porque ele exige um aparelho específico para essa análise, tá certo? Então, como é que esse teste ele funciona, né? Então, o QSART, ele consiste no seguinte, a gente utiliza um aparelho em que a gente faz uma acetilcolina iontoforese. Então, você coloca acetilcolina em solução, esse aparelhinho ele faz a passagem da acetilcolina através da derme, sem perfurar a derme, e quando a acetilcolina ela atinge, né, quer dizer, os terminais nervosos aqui na periferia, ele faz o quê? Ele desencadeia, no primeiro momento, a ativação direta da glândula, produzindo suor, é a primeira onda de produção de suor, né, que a gente consegue ver aqui nessa imagem de pele, seria essa borda aqui mais azulada, tá? Num segundo momento, a acetilcolina ela vai excitar as terminações colinérgicas pós-ganglionares, gerando então um potencial de ação. Esse potencial de ação, então, ele segue por uma via antidrômica, ou seja, em direção à porção central aqui, tá? E quando esse potencial de ação ele encontra uma bifurcação, ele faz então o quê? Ele volta e segue em caminho ortodrômico. Então, ele desencadeia uma segunda onda de produção de suor por uma ativação agora neural das glândulas. É o que eu consigo ver aqui na figura da pele, essa borda aqui vista aí em vermelho, tá? Então, o que o aparelho mede é o que para a gente? É a segunda onda de produção de suor, tá? Então, esse aparelho, ele é o que? Ele basicamente é um higrômetro. Ele não mede voltagem, ele mede um volume de produção de suor numa área de pele circunscrita, né? Então, basicamente, aqui é a montagem do aparelho, né? A gente tem lá no nosso laboratório. Essas caixinhas aqui são o iontoforizador, que faz então a passagem da acetilcolina através da pele, e eu consigo então medir, por exemplo, em 4 pontos distintos a produção de suor. Por exemplo, no pé, né? Na perna, na região mais distal, na região da perna mais proximal e no braço. Então, eu consigo ver não só se está alterado ou não, mas também qual é o padrão de alteração, se ele é, por exemplo, comprimento dependente ou não. Né? Então, em termos assim de resultado visual, o que o aparelho nos dá é uma curva como essa, né? Uma curva que mostra o volume de suor que é produzido ao longo do tempo de estimulação. Eu tenho aqui claramente uma pessoa com um padrão de resposta normal, né? Um volume de suor produzido normal, e eu tenho aqui abaixo, em verde, um paciente que tem amiloidose e claramente uma redução da produção de suor. Tá? Então, é uma técnica muito interessante, porque ela não apenas mostra que há alteração, mas ela consegue, inclusive, topografar o problema. Isso aqui aponta para um problema na via simpática, colinérgica, pós-ganglionar periférica, tá? Então, é uma pena que ele realmente exige um aparelho específico para esse fim, mas é um exame realmente rápido de ser feito e é um exame que eu acho que é bem informativo, tá? Bom, gente, o segundo bloco, né, de exames que a gente pode lançar mão, agora muda um pouco de cenário. São testes que vão avaliar para a gente a integridade da inervação autonômica do coração, tá? E antes de falar um pouquinho deles em si, a gente precisa relembrar um pouquinho com vocês como é que se dá, né, a inervação normal do coração. Então, a gente tem, obviamente, aqui duas vias, simpático e parasimpático, mas com a diferença fundamental em relação à sua organização. Então, vejam, o parasimpático ele tem uma projeção relativamente local dentro do coração. Então, o parasimpático ele tem uma inervação basicamente na região dos nós, sinoatrial e atrioventricular. Então, a modulação do parasimpático ela se dá muito mais em termos de frequência cardíaca, muito mais do que em função de contração da parede do ventrículo esquerdo. Já a inervação simpática, ela é muito mais espalhada, né? Então, há uma inervação muito mais difusa da parede do ventrículo esquerdo e direito. De tal maneira que a estimulação simpática, ela tem uma repercussão não só em termos de frequência cardíaca, mas também de função de contração em termos de cronotropismo também, tá certo? Bom, então, dito isso, a gente tem, então, algumas maneiras diferentes de você avaliar
essa integridade de inervação autonômica, né? A primeira delas, e que eu acho que é a mais simples de ser feita, é a chamada avaliação da frequência cardíaca em termos de sua variabilidade, tá certo? E a ideia básica é muito simples, né? O coração desnervado, ele consegue bater no ritmo intrínseco dele, que é mediado pelos nós, né, como eu falei, sino atrial e atrioventricular. E esse batimento cardíaco, quando ele está desnervado, ele tem uma ritmicidade absolutamente perfeita. Você praticamente não vê variabilidade de um complexo QRS para outro, tá? Por outro lado, quando a gente tem uma inervação autonômica e particularmente inervação parasimpática íntegra, nós vamos ter o quê? Uma modulação desse ritmo dos nós, né, dos nós cardíacos, de tal maneira que entre cada complexo QRS eu vou ter pequenas variações de distância, né, de tempo entre essas variações. É a chamada arritmia sinusal, tá? Então, o que a gente se propõe a fazer nesse tipo de avaliação é quantificar essa arritmia sinusal, tá? Quanto maior for a variabilidade entre os complexos QRS, melhor, mais íntegra é a inervação autonômica do coração, né? Basicamente é isso que esse método se propõe a fazer, tá? E com isso existem protocolos, né, de avaliação, que são protocolos mais abrangentes, que incluem, então, você fazer um eletrocardiograma, em geral uma derivação D2, né, longa, que é feita, então, em repouso, por 5 minutos, e depois em 3 tipos de situação. A respiração profunda, né, no caso aqui são 6 ciclos por minuto, a manobra de Valsalva e com o chamado desafio ortostático, em que a pessoa sai da posição deitada e assume, então, a posição ereta por 1 a 3 minutos. Tá? Então, basicamente, ó, a gente consegue registrar isso em alguns aparelhos. Aqui, de novo, utilizando o aparelho de eletromiografia, você, então, consegue registrar uma série de complexos QRS, que são, então, alinhados, né, a partir de uma linha de base, que seria o zero, e eu vou ter, então, essa curva, né, que nos dá, então, a variabilidade de cada complexo QRS. Então, um padrão normal de variabilidade, ele tem essa curva, né, que lembra uma senoide. Então, esse é o padrão normal de variabilidade, e isso pode ser quantificado em termos numéricos a partir de valores aqui que eu tenho na tabela aqui no aparelho, né? A medida do RR máximo, do RR mínimo, né? E uma série de dados aí, basicamente de distribuição desses dados aí de RR, tá? Quando eu coloco esse meu paciente numa condição de respiração profunda, eu vou, então, acentuar essa variabilidade, porque eu vou aumentar a intensidade do sinal parasimpático. Então, aquela minha senoide, que já era evidente, aqui fica muito mais evidente ainda, e eu consigo ver em termos numéricos que eu amplio, então, a variabilidade desses complexos QRS. Então, esse aqui, gente, é o padrão de imagem normal que nos mostra que há uma integridade dessa via parasimpática. Tá? No doente, quer dizer, que tem uma disfunção autonômica, eu vou ter o padrão inverso, né? Eu vou ter uma linha reta, como aqui esse caso vocês estão vendo, eu praticamente não observo a variabilidade do RR, e o coração ele bate pura e simplesmente com o ritmo intrínseco dos nós sinoatrial e atrioventricular. Isso aqui é um caso nosso, de um doente com amiloidose, né? Que tinha uma clara alteração aí de inervação cardíaca, tá? Bom, a manobra de Valsalva, né, é outra manobra que é bastante empregada nesse tipo de avaliação, porque ela coloca literalmente à prova a função autonômica, né? Então, a manobra de Valsalva, que consiste em você assoprar contra um bocal, né, com resistência, e depois soltar essa pressão, ela exige uma série de etapas, né? São etapas de 1 a 4. Em cada uma delas, a gente tem uma série de achados aí que acontecem de maneira fisiológica e que dependem da integridade da via simpática e da via parasimpática, né? Então, de maneira mais visual, a manobra de Valsalva, em condições normais, ela tem essa curva que lembra como se fosse um U, né, ou um V para alguns, tá? Então, eu vou ter numa primeira fase uma situação em que eu vou ter um aumento da frequência cardíaca, né, e, portanto, uma redução dos complexos RR em termos de distância, e depois eu vou ter uma fase em que, quando eu solto, né, aquela pressão ali no bocal, eu vou ter o chamado overshoot, né? Então, eu vou ter uma queda da frequência cardíaca e um aumento, então, do intervalo RR, que volta, então, ao padrão de normalidade. Então, esse é o padrão normal da prova de Valsalva, né? Quando eu tenho uma doença autonômica, essa curva, que parece um V, ela achata, e ela, de novo, assume um aspecto que parece uma reta, né? Então, existe pouca variabilidade do RR ao longo de toda a manobra.
E, por fim, né, o último teste que a gente faz é o chamado desafio posicional ortostático. Então, em que eu avalio o RR, como é que ele se comporta com o paciente deitado, e depois avalio quando ele fica em pé. Eu também devo ter uma variabilidade, né, nesse processo, que é medida por uma chamada razão 3015, que é uma razão que você consegue, então, medir dentro daquela curva, e também a gente tem valores de referência de normalidade. Então, a partir desses dados todos, nós vamos ter, então, uma série de parâmetros quantitativos, tá certo? Eu não vou aqui, obviamente, falar de tudo isso aqui, mas, basicamente, a gente vai ter dados de normalidade para respiração profunda, para o Valsalva, para a razão postural e para a queda de PA. Eu vou ter dados de normalidade, limítrofes e anormais, tá certo? E, a partir desse conjunto de dados, eu consigo, então, definir 4 categorias diagnósticas. Então, pessoas que são absolutamente normais, pessoas que têm desautonomia incipiente, definida e grave, tá? Lembrando que a definição de desautonomia grave, ela pressupõe uma alteração também de hipotensão ortostática, tá? Então, é fundamental que eu tenha não só a questão neurofisiológica, mas também a questão aí de queda de pressão quando ele se coloca de pé, tá? Então, isso aqui é uma coisa importante porque permite que você tenha um exame com um laudo absolutamente assertivo dizendo se tem, se não tem e quão grave aquilo é. Né? Então, é uma coisa que é importante para a prática, né? Para a conduta prática. Bom, além da avaliação da frequência cardíaca que a gente discutiu até agora, é importante também a avaliação da pressão arterial. Então, enquanto que a avaliação da frequência cardíaca ela mede muito mais a função parasimpática, a pressão arterial ela depende muito mais da função simpática. E é por isso que as duas têm esse papel combinado, né? Frequência cardíaca parasimpática e pressão arterial, a função simpática, tá? Então, vejam, o que a gente deve procurar ficar atento é para um quadro como esse, né? Que é a chamada hipotensão ortostática neurogênica, tá? Então, aqui a curva aqui em marrom é a medida de pressão arterial e aqui em verde é a medida de frequência cardíaca. Então, vejam, é um paciente que apresentou, ao ficar de pé, uma queda da pressão arterial, mas ele não teve qualquer variação da frequência cardíaca, ou seja, ele não teve ataque cardíaco compensatório. Então, em termos assim, de regra prática, o que é que a gente utiliza? A gente calcula uma razão muito simples, que é o delta frequência cardíaca dividido pelo delta pressão arterial sistólica. Se essa razão for menor do que 0,5, isso aqui indica que aquele paciente tem uma hipotensão postural de causa neurogênica, portanto, ele tem uma desautonomia presente, tá? Então, é uma coisa simples de ser feita e que dá uma dica para a gente importante de que não é cardíaco ou que não é vascular, é de fato neurogênico, tá? E esse tipo de achado, vejam, ele é um achado que é muito frequente, vejam, no diabetes, 1 em cada 5 diabéticos tem esse tipo de achado, metade dos doentes com Parkinson, e boa parte dos doentes com atrofia de múltiplos sistemas. Então, é uma condição que é absolutamente frequente na nossa condição aí do dia a dia e que tem que ser vista como tal, tá? Bom, por fim, né, o último recurso que a gente tem para investigação em termos assim, tipo, armado, né, da desautonomia, é o método de imagem que se chama de cintilografia miocárdica com MIBG, tá? Então, MIBG é o meta-iodo benzilguanidina. Então, é um radiofármaco que tem um tropismo pelas terminações simpáticas que se localizam na parede livre do ventrículo esquerdo. Tá? Então, eles entram nesses terminais nervosos e lá ficam. Então, quando eu faço a imagem, né, por cintilografia, eu consigo, então, ver se houve ou não captação na parede do ventrículo esquerdo. Então, ele me dá uma ideia da integridade da inervação simpática do coração. Tá? Então, é um método interessante e que, mais do que dizer se tem ou não tem desautonomia, ele consegue, inclusive, me falar se eu tenho uma desautonomia de natureza central ou periférica. E olha que interessante, aqui são 2 imagens, tá, gente? Um paciente com doença de Parkinson aqui em cima, né, com desautonomia, e aqui embaixo um paciente com atrofia de múltiplos sistemas, também com desautonomia. Então, vejam, embora ambos tivessem clinicamente um quadro autonômico grave, o padrão de alteração no MBG é completamente diferente. O doente com atrofia de múltiplos sistemas, vejam que ele tem essa bolinha, essa marcação redonda, mostrando que ele tem a integridade da inervação periférica do coração. Ou seja, o doente com atrofia de múltiplos sistemas tem uma desautonomia de natureza central. Já o doente com Parkinson, ele tem uma falha de marcação cardíaca, portanto, mostrando que o doente com Parkinson tem uma desautonomia e ela é de causa periférica. Tá? Então, na verdade,
o doente com Parkinson tem uma neuropatia autonômica periférica, e é isso que leva, então, a essa disfunção vista no exame de MIBG, tá? Bom, então, para encerrar agora a aula, para a gente não tomar muito mais o tempo, eu vou, então, propor agora para vocês um pouquinho de um fluxograma de diagnóstico, ou seja, como abordar, em termos de classificação e categorização, um paciente que chega para a gente no consultório, tendo como queixa principal alguma coisa de natureza autonômica, né? Então, o primeiro ponto é isso aqui, né? Se ele tem um quadro autonômico, é verificar se ele tem um achado associado, tá? Então, se ele tem um quadro associado, isso facilita a nossa abordagem. E aqui eu vou ter, então, dois grandes grupos, né? O doente que tem um quadro autonômico associado a um distúrbio de movimento, tá? Ou parkinsonismo ou desautonomia, tá? Então, quando é esse o caso, sem dúvida nenhuma, né, o grande grupo que eu tenho que lembrar são as alfa-sinucleinopatias, né? Então, doenças degenerativas ligadas com uma dobradura anormal da alfa-sinucleína, que vai se depositar em diferentes partes do sistema nervoso central e periférico, né? Aqui nesse grupo a gente tem várias entidades nosológicas diferentes, mas sem dúvida nenhuma, né, a entidade mais importante quando a gente fala de alteração autonômica é a atrofia de múltiplos sistemas, tá? Então aqui existe um depósito dessa proteína em parte do sistema nervoso central, que inclui vias motoras, mas também inclui vias centrais de comando autonômico, tá? Então, é uma doença, infelizmente, muito debilitante, né? Que, em geral, tende a abrir o quadro com a disfunção sexual e urinária. Ela vem seguida logo depois com a disfunção do sono e com alteração do tipo hipotensão postural, né? Então, isso aqui seria a fase pré-motora da doença, tá? Isso evolui, então, para um quadro parkinsoniano e ou cerebelar, tá? Esses doentes evoluem com um quadro de falência, né? De múltiplos domínios autonômicos, vão para a cadeira de roda e, em geral, tendem a evoluir a óbito um tempo médio de 7 anos após os primeiros sintomas, tá certo? Então, é uma situação que a gente se depara com alguma frequência, tá certo? E esses doentes, muitos dos meus pacientes, passaram por cirurgias de próstata inicialmente, porque se pensou lá no começo que era um quadro prostático, passaram por avaliações cardíacas, né? Porque se pensou que eles tinham um quadro de CC, por exemplo, né? Então, é uma condição que a gente precisa ficar atento, porque realmente é uma condição importante neurológica, né? Além desse tipo de situação, né, lembrar um grupo de doenças também que é importante no nosso dia a dia, que são as SCAs, né, as ataxias espinocerebelares, né? São doenças raras, cada uma delas em si, mas como grupo, né, elas têm alguma relevância. E aqui, basicamente, é um trabalho do nosso grupo aqui em Campinas, mostrando que a SCA3, né, que é a doença de Machado Joseph, a gente tem uma frequência muito alta, né, de disfunção autonômica, em particular de natureza cardiovascular, urinária, né, e termorregulatória. Dados que são muito parecidos, inclusive, com a doença de Parkinson, né? Então, lembrar desse grupo também dentro da esfera de disfunção autonômica ligada com distúrbios de movimento, tá? Bom, o outro grande grupo de doenças, tá certo? Em que a gente vai ter a desautonomia como achado associado dentro de um contexto mais amplo, são as neuropatias periféricas, né? Então, a gente sabe que existem neuropatias periféricas onde a desautonomia é um componente importante da doença, tá? Obviamente que o número 1 aqui é o diabetes, né? Então, o diabetes é a principal causa, realmente, de desautonomia no contexto de neuropatias periféricas. E uma coisa importante, né? Observem que o primeiro sinal da disfunção autonômica no diabetes, ele é, na verdade, o quê? Alteração da variabilidade da frequência cardíaca e a taquicardia de repouso. Ou seja, sinais que remetem à disfunção parasimpática inicialmente. Por que isso? A disfunção autonômica do diabetes, ela segue a mesma regra da disfunção somática no diabetes, ou seja, ela também é comprimento dependente. E lembrem que o vago, ele tem um trajeto muito mais longo do que a via simpática, que sai da cadeia simpática para a vertebral. Então, quem sofre primeiro? O vago. Então, eu vou ter sinais iniciais de disfunção parasimpática, como taquicardia de repouso, como a perda da variação do intervalo RR, e eu vou ter sinais simpáticos de falência só na fase de doença mais tardia. Então, quando eu deixo para reconhecer a neuropatia autonômica do diabetes apenas na fase em que já há hipotensão postural, eu já perdi um tempo precioso, né, em termos de intervenção, tá? Então, lembrar desse achado. E taquicardia, então, de repouso
ele pode ser um doente com diabetes o primeiro sinal de que ali tem uma disfunção autonômica se instalando, né? Bom, aqui eu trago um caso clínico, que foi um caso bem ilustrativo aqui para a gente, tá certo? É um doente que veio caminhado, né, para o nosso serviço, como tendo uma PIDC, né, uma polirradículo crônica refratária, tá? Então, era um paciente de meia idade, tá certo? Que tinha uma história de parestesias distais em membros inferiores, dor neuropática evoluindo há 8 meses, tá certo? Ele tinha pouca queixa motora naquele primeiro momento, mas ele tinha um achado de exame neurológico, né, basicamente um quadro bem de fibra fina, né, predominantemente de fibra fina, com hipoestesia tátil dolorosa, propriocepção e força eram normais nesse doente, tá? Mas ele tinha uma eletromiografia, né, com um padrão sensório-motor, um componente que, ao nosso ver, era axonal, mas o colega que fez, né, tinha laudado como tendo um componente desmelinizante, e é por isso que o grupo que inicialmente viu esse paciente pensou num PIDC e tratou, né, com imunoglobulina e com esteroides, mas o quadro veio basicamente evoluindo ladeira abaixo, né, só com piora do ponto de vista clínico, né? Esse paciente, né, foi visto então no nosso serviço, e o que nos chamou a atenção é que ele tinha uma cara de doente, né? Quer dizer, era aquele doente que tinha um quadro sistêmico muito evidente. Ele tinha uma perda de 8 quilos no período, né? Ele claramente tinha uma anemia que era visível, né, com HB de 10, né, com padrão normo-normo, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que o pulo do gato foi a avaliação feita inicial que mostrou isso aqui, ó. Ele tinha claramente uma hipotensão postural, tá certo? Sem ataque cardíaco reflexo esperado. Ou seja, ele tinha claramente uma disfunção autonômica, né? E com esse contexto de PIDC refratário, né, sinais sistêmicos evidentes, a gente então partiu para a investigação complementar. Esse doente teve uma biópsia de nervo feita no nosso serviço, né? Claramente se viu, então, depósito de material amiloide. Esse doente, então, tinha, na verdade, uma amiloidose AL, né? Ele tinha uma discrasia plasmocitária, né? Levando, então, a uma neuropatia sensório autonômica predominante, tá? Então, esse foi um caso em que a avaliação autonômica foi o que realmente direcionou para o lado correto, né? Fugindo de um PIDC e direcionando, então, para uma disfunção de amiloidose, né? Então, a amiloidose é um grupo de doenças que, enfim, tem um padrão muito amplo, né? Mas, basicamente, a gente vai ter 3 grupos, né? A amiloidose AL, que era o caso desse nosso paciente, que basicamente é uma doença monoclonal de plasmócitos, né, que é uma produção de cadeias leves de imunoglobulina, né? Nós vamos ter as amiloidoses AA, em que há um quadro inflamatório crônico, né, que você tem um acúmulo também de imunoglobulinas nos tecidos, e um grupo importante aqui no nosso contexto neurológico, né, são as amiloidoses hereditárias, em particular a amiloidose por TTR, que hoje, né, está sendo realmente muito falada, né, no nosso contexto, é a amiloidose ligada com a questão da mutação no TTR, né. Então, esse último grupo é um grupo de doenças de natureza hereditária, né, em que tem a deposição tecidual da proteína TTR mutante, e é uma condição em que a disfunção autonômica é um carro-chefe e que muitas vezes abre, inclusive, o quadro clínico desses doentes, né, com hipotensão ortostática, disfunção erétil no homem, né, um quadro de diarreia muito importante. Então, é uma outra condição que tem que ser lembrada nesse contexto de neuropatia com alteração autonômica muito proeminente, muito precoce, né? Bom, um outro grupo também que merece aqui destaque, quando a gente fala de neuropatia com desautonomia, são as chamadas neuronopatias sensitivas, né? Isso aqui é um tema que a gente tem interesse aqui no nosso grupo, né? Aqui é um trabalho que fez parte da tese do Alberto, né? Que ele defendeu faz 2 anos, e aqui a gente teve a oportunidade de avaliar uma coorte grande de doentes, né? Mais de 50 pacientes com neuronopatias sensitivas. Dentro dessa coorte, né, a maior parte dos doentes tinha etiologias autoimunes, particularmente síndrome de Sjögren, né, mas alguns também com lúpus e com hepatite autoimune. E nessa avaliação que a gente fez, uma avaliação abrangente, né, tanto clínica como paraclínica, o que se vê, então, é que esses doentes têm, em todos os parâmetros, né, de frequência cardíaca, hipotensão ortostática, no TIL-SART, no simpático cutâneo, eles têm alteração que é claramente, né, quer dizer, diferente do grupo de controles, né? Então, é um outro grupo de neuropatias periféricas que também a gente vê com muita frequência, então, a disfunção autonômica, né? Então, quando houver um quadro sensitivo muito proeminente e um componente autonômico associado, a gente deve, então, pensar nesse grupo imunomediado e que tem como alvo aí o gânglio sensitivo, né? O gânglio sensitivo na periferia, tá? Bom, agora nós vamos mudar um pouquinho dentro do nosso fluxograma e agora eu vou caminhar para um grupo de doenças em que a gente tem a disfunção autonômica isolada, pura, sem nenhum componente aí, quer dizer, motor, né, importante. E dentro desse grupo de desautonomias puras, nós vamos ter 2 grupos. Aqueles em que a gente vai ter uma disfunção focal circunscrita
e um grupo que vai ter uma disfunção autonômica mais abrangente, tá? Dentro desse grupo, a gente merece falar, então, de duas condições que eu acho que são importantes. A primeira delas, gente, é uma condição autoimune, né, que se chama de ganglionopatia autonômica autoimune. Ou seja, aqui é uma doença também do gânglio, mas agora do gânglio autonômico, não do gânglio sensorial, tá? E essa condição, ela tem um marcador laboratorial, que é um anticorpo direcionado contra a acetilcolina, o seu receptor, mas, diferente do da miastenia gravis, que é o da placa neuromuscular, aqui é um receptor chamado de ganglionar, tá? Então, observem que esse marcador, ele claramente ele é positivo nessa entidade autonômica, autoimune, e, basicamente, a gente vê títulos muito mais baixos em outras condições aí, né, que fazem diagnóstico diferencial, tá? Então, essa entidade, ela tem tipicamente uma instalação subaguda, né? Ela se instala ao longo de algumas semanas, né, a poucos meses, tá certo? Ela tem esse marcador laboratorial, que é esse anticorpo, né, neuronal, o da acetilcolina, pode estar associada com uma neoplasia subjacente em 30% dos doentes, e a característica básica aqui é que há uma predileção por uma disfunção parasimpática. Então, aqui é muito mais raro de se ver hipotensão postural. O que se vê muito mais é o quê? Alteração do tipo ilho paralítico, xerostomia e pupilas de AD. Tá? Então, esse é o cortejo típico dessa entidade, e são doentes que têm que ser reconhecidos porque respondem, de maneira geral, muito bem à imunomodulação, com pulso de corticoide ou com uso de imunoglobulina endovenosa. Né? Bom, agora eu trago um segundo caso clínico, foi um caso também que foi muito rico aqui para a gente, um caso interessante. Aqui é uma mulher, né, também de meia idade, com a queixa de que ela não conseguia ficar de pé. Essa senhora veio para a gente na cadeira de roda, embora tivesse força, propriocepção, coordenação, tudo absolutamente normal, tá? Então, ela tinha uma história de 2 anos de evolução, inicialmente com uma queixa de peso no pescoço e nos ombros, como se tivesse um chale aqui nessa região. Nos últimos 6 meses, ela começou a ter síncope recorrente, quando ia se levantar ou quando ia ao banheiro para urinar, né? E ela ficou, então, ela teve há 2 meses um quadro muito dramático, ela acabou tendo uma síncope no fogão, bateu com o rosto, né, ali na chapa quente, teve uma queimadura muito grave nessa região, né? E acabou, então, depois disso aí, ficando basicamente cadeirante, porque ela não tolerava ficar em pé. Ela tinha síncope sempre que ficava de pé, tá? Ela não tinha nada de dados relevantes ser pregressos, tá certo? Sem nenhuma patologia, não era diabética, não tinha nada que chamava atenção. E tinha um exame neurológico, vamos dizer, padrão, absolutamente normal, tá? Então, ela tinha o exame pupilas de AD, bem evidentes, e tal qual o primeiro caso, ela também tinha uma hipotensão postural, sem que houvesse taquicardia compensatória, tá? Então, essa senhora foi investigada amplamente com anticorpo, com eletromiografia normal, triagem autoimune toda negativa, incluindo o anticorpo que eu falei agora há pouco para vocês, e imagem e DAT-scan todos normais, tá? Essa moça, a gente teve sorte de conseguir biopsiar a pele dela. Esse material foi para fora do país e se identificou, então, a deposição em terminações nervosas da pele de alfa-sinucleína, tá? Essa doente tinha o quê? Ela tinha um quadro que se chama de falência autonômica pura, né? Então, essa entidade faz parte também daquele grupo, né, do Parkinson, também é uma alfa, mas aqui, diferente do Parkinson e da MSA, é uma doença que você tem o quê? A deposição exclusiva em nervos autonômicos periféricos, tá? Então, é uma condição que, embora seja muito limitante, ela tem um prognóstico de médio e longo prazo muito mais favorável do que o Parkinson e do que a atrofia de múltiplos sistemas. Aqui é um dado importante entender que 5% desses doentes ao ano vão converter para um quadro central e periférico, ou seja, podem virar tanto Parkinson como podem virar uma AMS na evolução, tá? E isso é uma coisa importante, porque obviamente que muda, né, o manejo. Essa senhora que a gente acabou de ver, teve o diagnóstico então fechado, ela foi então tratada para o manejo do quadro de hipotensão postural, ela hoje, felizmente, voltou a ter uma vida funcional, consegue andar hoje, né? Então, é o tipo de situação em que o diagnóstico ele também é importante para guiar um manejo adequado, né? Bom, e por fim, né, o último grupo que eu queria então falar aqui com vocês, seria então esse grupinho em que você tem um quadro autonômico puro, de natureza relativamente focal, circunscrita, né? Então aqui a gente vai ter quadros que são geralmente quadros mais benignos,
são basicamente alterações mais de natureza funcional, autonômica, como, por exemplo, intestino irritável, né, cólon irritável, como aquela dispepsia funcional, tá? Mas existe um quadro que eu acho que vale a pena ser falado aqui, particularmente, que é o chamado síndrome de POTS, né? Então, o POTS é a chamada síndrome de taquicardia postural ortostática, tá? Então, é um quadro que é muito frequente em moças, em mulheres jovens, tá certo? Frequentemente com comorbidades como migrânia, como próximo válvula mitral, né, como fibromialgia, em que você vai ter também um quadro de intolerância posicional, mas, diferente do que a gente viu anteriormente, aqui observem que na curva aqui em marrom, você não tem queda de pressão, ou seja, a pressão ela não cai com a posição ortostática, mas acontece, paradoxalmente, uma taquicardia prolongada e muito intensa. Tá? Então, por definição, é aquela pessoa que tem queixas como, por exemplo, palpitação, sudorese, né, quer dizer, mal-estar, junto com um aumento da frequência cardíaca maior do que 30 batimentos por minuto, após a ortostase, e que dure por um período maior do que 10 minutos, tá? Então, isso é uma queixa importante, né? A gente viu agora no contexto do Covid, a gente teve vários casos que vieram, quer dizer, com esse tipo de queixa, e que realmente tinham esse quadro de POTS, né, pós-Covid, por exemplo, tá? Então, é uma situação benigna, mas que pode ser muito limitante, né, e que exige um cuidado específico aí para essas pacientes, tá certo? Que muitas vezes tem um rótulo, né, de psicogênicas ou funcionais, e que de fato é um quadro autonômico aí, nessa condição que é o POTS, tá? Bom, então, por fim, para encerrar então essa aula, eu vou dedicar aqui alguns slides aqui falando um pouquinho sobre tratamento, né? E é importante entender que, assim, o quadro autonômico, ele tem que seguir algumas regras gerais de manejo, tá? Então, a primeira delas, obviamente, assim, sempre que possível, tratar a causa subjacente, né? Quando eu identifico uma amiloidose, quando eu identifico um quadro de Parkinson, né? Então, sempre procurar tratar ali a doença base, vamos chamar assim, né? Isso é fundamental. O segundo ponto é entender que existem muitas vezes, e particularmente no paciente mais idoso, fatores que podem agravar um quadro autonômico já instalado. Por exemplo, são doentes que muitas vezes usam para próstata alfa-bloqueador, que usam antihipertensivos com ação autonômica, como é o caso de beta-bloqueadores, né? Então, esse tipo de cortejo aí tem que ser bem avaliado e sempre que possível, né, quer dizer, modificado para minimizar a disfunção desses doentes, né? O terceiro ponto é procurar sempre que possível propor e recomendar intervenções não farmacológicas, né, que podem em muitos casos ser muito úteis, como por exemplo, uma dieta, né, mais rica em fibra para melhorar a questão do intestino, né, uma hidratação mais vigorosa para tentar contornar a questão de hipotensão postural, o uso de meias compressivas, atividade física regular. Então são dicas que tem, em alguns casos tem tanto valor quanto a questão farmacológica, a questão medicamentosa, né? Então, isso é importante ser colocado, né? Bom, em relação a um dos achados que eu acho que é mais limitantes, né, que é o manejo da hipotensão postural. Isso aqui é um fluxograma, que é um fluxograma americano, né, do contínuo autonômico aí, publicado recentemente, mas que eu acho que nos dá uma espécie de guideline interessante. Então, vejam, quando eu tenho um doente com hipotensão postural sintomática, né, então a regra inicial é o quê? Corrigir fatores agravantes, como a gente já comentou, né? Medicamentos que podem piorar, condições ambientais que podem ser agravantes. Bom, houve melhora? Perfeito. Não houve melhora? Eu vou então partir para medidas não farmacológicas. E as principais quais são? Aumentar o aporte hídrico, o uso de meias calças, né, compressivas, em alguns casos até de cintas também abdominais compressivas, e atividades que envolvam alongamento de membros inferiores. Quando isso é efetivo, perfeito, está resolvido. Quando isso não é efetivo, e eu direi para vocês que na maior parte dos nossos casos neurológicos, né, degenerativos, isso infelizmente não é suficiente, então aqui a gente vai entrar na questão do manejo farmacológico, tá? Então, vejam, a primeira opção que a gente tem, quando o paciente está depletado de volume, é usar o Florinef, né, a fludrocortisona, tá? Então aqui é uma opção interessante e muitos doentes acabam tendo um benefício com essa medicação, tá? Eu também colocaria aqui, gente, uma outra opção que eu acho que também no nosso meio é bem fácil de usar, que é o Mestinon, tá? Então, o Mestinon, o bom e velho Mestinon da miastenia graves, existem trabalhos colocando como tendo um efeito autonômico interessante, porque ele também bloqueia a acetilcolinesterase no gânglio autonômico.
Então, ele também intensifica a transmissão sináptica pré-pós-ganglionar e ele pode, então, ter um efeito positivo em hipotensões posturais mais intensas, tá? Bom, quando a fluorocortisona não é uma opção viável ou não funciona, então eu parto, então, para as drogas com ação mais simpáticas diretas, tá certo? Então, quando eu tenho níveis muito baixos circulantes de norepinefrina, a opção seria por drogas com ação direta, como é o caso da droxidopa ou da midodrina. Infelizmente, essas drogas não têm no Brasil disponíveis, apenas realmente fora do país, teriam que ser importadas, tá? E quando eu tenho norepinefrina circulante em quantidades não tão baixas, eu posso lançar mão de drogas que atuam de maneira indireta, como é o caso da efedrina. A gente tem à disposição, a gente tem à disposição, né, a fluorocortisona aqui no nosso país, o Mestinon, né, e a gente tem também a possibilidade de usar a efedrina, tá? Por fim, né, aqui eu tenho mais aqui, acho que um último slide, né, nos trazendo, então, algumas opções de manejo, né, para outros sintomas autonômicos que também podem ser muito incapacitantes, né. Urge incontinência urinária, disfunção erétil, a gastroparesia e a hiperidrose, então a gente tem uma série de opções medicamentosas, tá certo? Que a gente mesmo pode manusear isso em termos de consultório, ou pode, em alguns casos, né, quer dizer, ter o apoio aí de colegas de áreas afins, como urologia, gastroenterologia, né, para esse tipo de manejo, tá? Mas, enfim, o saldo final que eu queria que vocês, então, tivessem como mensagem é que são sinais e sintomas que podem ser incapacitantes, mas que são, paradoxalmente, passíveis de manejo, e a gente, então, pode ajudar esses doentes em termos de qualidade de vida, tá? Então, gente, para encerrar, agora, de fato, é o último slide que eu vou trazer para vocês, é uma espécie de resumo geral, né? Então, eu espero ter podido trazer essa visão geral da autonomia, mostrando algumas coisas. Então, a desautonomia, ela tem sinais e sintomas muito variados, tá certo? E ela é uma condição que é comum em diversas doenças neurológicas, tanto centrais quanto periféricas, tá? O diagnóstico desse tipo de condição, obviamente, passa pela questão clínica, mas também tem que, quer dizer, levar em consideração testes específicos de avaliação autonômica, e eu tenho basicamente testes de avaliação sudomotora e os testes de avaliação cardiovascular, tá? Então, a gente tendo esses dados clínicos e paraclínicos, quer dizer, combinados, eu posso, então, construir um fluxograma de diagnóstico, como a gente viu, combinando a avaliação neurológica clássica e a avaliação autonômica, para, então, guiar o diagnóstico final e, a partir daí, então, propor um tratamento que deve ser então, baseado na etiologia sempre que possível, mas, quando não possível, né, quer dizer, quando não tiver essa possibilidade, o manejo, pelo menos, dos sintomas que vão, então, ser queixa do paciente, tá? Eu encerro por aqui, então. Queria agradecer ao meu grupo de pesquisa aqui na Unicamp, né, todo o time que está envolvido com esse tipo de investigação, e fico, então, aqui à disposição para caso tenha alguma pergunta, né, aqui da plateia. Muito obrigado, de novo, ao doutor Fernando pelo convite. Marcondes, muito obrigado. A sua aula foi extremamente elucidativa, como nós dizíamos no início, de um tema que precisa ser assumido pelos neurologistas em conjunto com essas outras áreas. Eu teria várias perguntas a fazer, Marcondes, mas por uma questão de bom senso, eu vou passar a bola para as pessoas que têm uma vivência maior nessa área, que nós sabemos que temos aqui. E eu gostaria também, eu sei que a doutora Kathleen, que trabalha muito com morte súbita em epilepsia, está aqui presente, gostaria depois que ela comentasse alguma coisa sobre a perspectiva das pessoas com epilepsia e com essas alterações autonômicas. Tem também cardiologistas aqui no grupo presente que seria muito bem-vindo se manifestasse. Mas, enfim, eu vou abrir, então, para os comentários das pessoas que realmente estão vivenciando mais esse assunto. Alô, posso perguntar? Claro. Claro, Porque, Tomás. primeiro, parabenizar o Marcondes, tem uma didática especial, né? Que a gente não cansa de ouvir as aulas dele. E aprendendo, né? Estamos reciclando. Obrigado, Tomás. Nossa, vindo do senhor, eu fico... Né? Aprendendo muito. Eu só quero perguntar ao Marcondes se aquela doença descrita pelo Adams, chamada forma desautonômica aguda da síndrome de Guillain-Barré, existe ou ela se encaixa numa dessas que você
dissecou e falou bem sobre ela. Se existe realmente a forma desautonômica aguda da síndrome de Guillain-Barré. Pois é, Tomás, essa é uma boa pergunta, né? Eu confesso que eu não tenho uma resposta assim definida, né? As descrições iniciais, elas apontavam realmente para um quadro autonômico agudo, puro, né? Sem um cortejo nem sensitivo nem motor, né? O grande problema é que naquela época da descrição, a gente não teve a possibilidade de fazer, por exemplo, o teste para o anticorpo, né? Que eu acabei de descrever. Então, a minha grande consideração aqui é assim, se aquilo não era, na verdade, uma apresentação dessa entidade, vamos dizer assim, mais nova, né, que hoje a gente conhece como sendo essa ganglionopatia autonômica autoimune, entendeu? Há alguns relatos de pacientes que tinham a positividade para anticorpos antigangliosídeo, né, nesses casos iniciais. Mas a gente sabe que pode ter uma reação também, quer dizer, pode ter mais de um anticorpo aí presente, né? Então, eu realmente não sei. Eu teria muita curiosidade de ter essa marcação desse anticorpo para daí definir se realmente era uma coisa separada, né, ou se era parte desse espectro aí que está sendo descrito, né? Bem, a sua resposta foi ótima. Eu quero mais também parabenizar, porque são coisas novas, né, que a gente tem que saber aprendendo, né? Cada vez aprendendo mais com você aí, na sua descrição do sistema nervoso autonômico. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado pelas palavras do senhor. Eu fico honrado aí. Acho que o senhor está mudo, doutor Fernando. Eu queria perguntar, Marcando, como é que você encaixa nesse contexto uma situação muito simples da síndrome da síncrone vasovagal? Uhum. Ela é uma entidade pura, realmente. A gente sabe que ela é neurológica, neurocardiogênica, mas na prática quem acaba tratando são os cardiologistas. Como é que você encara isso e como é que classifica ela? Doutor Fernando, a síncrone vasovagal, ela entra naquele último grupo que eu discuti, né, que são os quadros autonômicos mais, vamos dizer assim, focais, né, e mais funcionais. Então, assim, a ideia que a gente tem hoje, por exemplo, da síncrone vasovagal, do POTS, né, são doenças em que você não tem uma alteração estrutural da via autonômica, mas tem uma alteração funcional, ou seja, é como se o termostato, né, o sensor, ele é colocado numa posição incorreta, ou seja, você vai ter alguns estímulos que, em condições normais, gerariam uma descarga autonômica. Nesse caso, estímulos de menor magnitude geram uma resposta de maior intensidade, entendeu? E isso parece ter a ver com o setup ao nível de baroreceptor, seu carotídeo e tal. Então, no caso do POTS, seria uma resposta, né? Quer dizer, que tem esse aumento, uma resposta simpática. Então, você vai ter um aumento de frequência cardíaca bem intenso, que é o caso do POTS. E no caso vasovagal, você teria uma resposta paradoxal, que seria uma resposta parasimpática. Então, um quadro vasodepressor com bradicardia e a queda de pressão, entendeu? Então, basicamente, a ideia que você tem é isso, né? E é uma situação interessante, porque tanto o POTS como o quadro vasovagal, eles são condições que têm, basicamente, uma questão de idade dependente, né? Então, são muito mais comuns em jovens, e parece que com a maturação dessa via autonômica, isso tende a se resolver. Então, é muito menos comum ver tanto POTS como o síncrope vasovagal em pessoas mais maduras, né? Então, tem essa questão funcional, essa questão de maturação que parece ser importante, entendeu? Entendi. Obrigado, Marcando. Eu queria só acrescentar mais uma coisa, que é em relação às dores de origem autonômica. Eu tive recentemente, desculpa, um paciente com vulvodínia, e que tinha uma compressão de nervos pudendos, e estou investigando um paciente com um quadro muito interessante, que parecia psiquiátrico a princípio, que é com dor no saco escrotal. Ele tem uma varicocele muito pequena que os urologistas não se animam a operar, porque dizem que não é a causa, e de fato, provavelmente não é. A minha, digamos assim, decepção é que a eletroneuromiografia do assoalho pélvico, ela é muito pouco feita. Não sei exatamente por quê. Então, a gente às vezes perde esses pacientes, trata eles como psiquiátrico, porque de fato o camarada fica extremamente ansioso. E como é que você encara isso? Esse é o desafio, viu, doutor Fernando? Assim, realmente, a avaliação por eletromiografia dessa região, são poucos os colegas que fazem, que têm experiência, né? E mais do que fazer, é ter resultados que eu acho que são consistentes, né? Porque diferente de condução de braço, de perna, em que você vai ter um valor de normalidade muito bem estabelecido, muito bem montado, a condução, por exemplo, do pudendo, ela depende muito de como é feito, você tem que ter um valor de normatização e tudo.
Então, se você ter esse exame feito e interpretá-lo, eu acho que ela pode ser meio desafiadora, entendeu? Agora, lembrar que, assim, essa combinação quadros de fibras finas, sensitivas e autonômicos, eles vêm de mãos dadas, né? Porque lembrem que as duas são fibras finas, não mielinizadas, tá certo? Compartilham uma série de achados aí funcionais em termos de velocidade de condução, vias, né, dentro do sistema nervoso central e periférico e tal. Então, é muito comum que você tenha essa combinação, doenças autonômicas que você tem um componente sensitivo e vice-versa, né? Então, é assim, só para lembrar. Mas, assim, nesse caso particular, eu realmente acho que é desafiador. Eu acho que é procurar encontrar algum colega que tenha uma experiência com isso, né, que faça isso de maneira mais sistemática, para realmente ter um dado que seja objetivo e que possa ser avaliado, né? Acho que você está no mudo. Doutor Sebastião Souza levantou a mão, acho que ele quer fazer uma pergunta. Doutor Sebastião, fique à vontade. Claro. Eu acho que ele deve ter perdido a conexão, porque ele levantou a mão, mas de repente se desconectou. Mais algum outro colega, por enquanto, quer fazer alguma consideração? Eu quero saber, Marco, mais uma pergunta que estou aprendendo muito hoje aqui. Se você, desses casos de desautonomia aguda, vale pedir o anticorpo anti-acetilcolina? Olha, Marcos, eu acho que sim, viu? O grande problema, né, é o acesso, né? Quer dizer, é um exame que não é feito rotineiramente aqui no Brasil, tem que ser feito fora, né? E é colhido aqui em Tincaninhas, assim, tem um custo relativamente alto, então, assim, não é tão fácil o acesso, né? Mas é um exame que eu acho que é interessante porque, quando vem positivo, né, muda a conduta, né? Você tem a perspectiva de tratar realmente com a imunoterapia, né, e tudo mais, e responde muito bem, né? Então, acho que naqueles casos em que você tem uma desautonomia isolada, né, pura, e de instalação aguda, ou seja, você não tem aquela dica do componente somático, né, periférico, ou o quadro parkinsoniano, eu acho que aí, sem dúvida nenhuma, acho que se impõe. É um exame que eu acho que ajudaria, né? E a tentação é, assim, ver como é parecido, do ponto de vista do cortejo clínico, essas neuropatias desautonômicas puras, com as encefalites por autoanticorpos. Tem alguma relação, assim, de coexistência, por exemplo, ou, enfim, são coisas bem diferentes, realmente? Não, algumas dessas encefalites autoimunes, elas afetam, né, quer dizer, centros de comando autonômico centrais, né? Eu acho que o grande paradigma disso aí, né, é do complexo LGI1, né? Então, o antigo VGKC, né? Então, dentro desse contexto, a gente tem a coreia fibrilar de Morvan, né, que é uma forma em que você vai ter tanto o componente, vamos dizer, periférico de neuromiotonia, né, mas o componente central, autonômico, muito importante, né, com a gripenia excitata, né, troca de dia pela noite, com um quadro de sudorese extremamente profuso, com alterações aí, em geral, com ativação autonômica simpática muito, muito importante. Então, eu acho que é uma relação que é muito, muito, muito estreita, na verdade, né. Eu acho que esse que eu falei é o protótipo, né, que seria o LGI1, mas mesmo em outras formas também, em NMDA, que você pode ter essa disfunção autonômica também muito importante. E aí, diferente do que a gente viu até agora, que eu falei, que foram quadros mais com hipofunção autonômica, né? Nesses quadros de encefalite, em geral, você tem um fenômeno contrário, que seria uma hiperativação autonômica, quase sempre de natureza simpática, né? Acho que o senhor está mudo de novo, doutor Fernando. É porque eu estou tossindo, aí eu não quero atrapalhar. Mas obrigado, Marcondes. Professor Marcos, algum outro colega quer fazer algum outro comentário? Eu tenho só mais uma questão, Marcondes. Quando você falou na quantificação do intervalo RR, você, pelo menos eu entendi que você usa a eletroneuromiografia para isso, não é o eletrocardiograma? Então, Fernando, é assim, na verdade, na eletromiografia, nos aparelhos que a gente tem hoje mais modernos, você compra pacotes softwares, né, autonômicos, né? Então, você basicamente usa, né, os mesmos canais, mas você faz a montagem do eletrocardiograma. Então, é um eletrocardiograma, só que é feito na eletromio, e depois que você adquire o sinal, você depois faz a análise do sinal adquirido, entendeu? Mas, em tese, por exemplo, você tem, aqui eu faço isso no eletromiógrafo, né? Mas eu também tenho à disposição que eu comprei, que é um eletrocardiograma que tem também o pacote autonômico para fazer, entendeu? Então, você pode fazer nas duas situações, isso é possível tranquilamente, entendeu?
Oi, boa noite, posso falar? Claro, Jadima. Jadima é uma colega cardiologista que trabalha com arritmia, é uma arritmóloga. Então, eu estou aqui no plantão, aí não deu para falar antes sobre o vasovagal, né? Que, assim, eu tenho uma boa experiência. Fiz durante muitos anos o tilt teste e só corroborando, né, com a hipótese da desautonomia pura, o que a gente observa muito na prática clínica é que esses pacientes, assim, geralmente são síncopes situacionais e que quando eles descobrem, né, eles rodam muito tempo sem diagnóstico e o fato deles saberem um diagnóstico, que é uma condição mais benigna, que só com medidas não farmacológicas eles podem controlar, a gente vê realmente uma efetividade na resolução, né? A gente passa a ter eventos mais espaçados e às vezes até some durante anos. E em relação à variabilidade, né, da frequência cardíaca, a gente tem o ECG-AR, né, que é o ECG de alta resolução, e que a gente usa muito para avaliar risco, né, estratificar risco do pós-infarto, mas ele vê justamente essa função autonômica, porque os pacientes que têm um predomínio adrenérgico, eles têm um risco maior de eventos, né, de morte súbita por morte arrítmica. E aí, no Holter, a gente também tem como avaliar um pouco essa variabilidade. Existe hoje já nos softwares a possibilidade da gente ver variabilidade da frequência, que se assemelha muito ao que o colega vê através da eletroneuromiografia com o canal do eletro, né, na verdade. Uhum. Bem, a doutora Teresa Winkler mandou um abraço, parabenizando pela excelente aula. Obrigado, doutora Teresa. Alguém tem mais algum outro questionamento? Bem, então, acho que essa aula foi realmente uma aula especial para a gente, para mim, que sou uma pessoa que sou um curioso nesse assunto, como neurologista. Fiquei muito feliz com a participação do professor Marcos, que, como sempre, faz colocações extremamente inteligentes e mostrando a sua experiência. Mas eu queria, Marcondes, agradecer especialmente você que é nordestino, você que está num grande centro, você que é uma pessoa que é um líder científico, apesar de ser ainda jovem, e certamente vai contribuir muito ainda para as neurociências de nosso país. Você realmente nos orgulha. Muito obrigado. Nós só temos a reconhecer essa sua dedicação. Obrigado pelas palavras aí, assim, eu fico muito feliz com o convite, participar aqui dessa discussão, né, e sempre que eu puder participar e tá assim, interagindo, para mim vai ser um prazer e uma honra. O nordestino, antes de tudo, é um forte. É isso aí. Professor, é uma pessoa especial, professor. O senhor não sabe o bem que o senhor fez a tantas pessoas nesse Brasil inteiro. Não. Doutor Marcos é um exemplo para nós todos, viu? Assim, eu me espelho muito nele, assim, eu vi isso dele, eu fico super orgulhoso aí, né? Isso mesmo. Pessoal, boa noite a todos. E daqui a 2 semanas teremos uma outra atividade e agradecer a presença de todos vocês. A aula estará disponível no YouTube logo em breve. Um grande abraço a todos.